No ano em que comemora 40 anos, a Fravisel apresenta o podcast Fravisel Forest On. Neste programa, discutimos o setor florestal em Portugal, explorando temas como desenvolvimento sustentável, oportunidades e desafios. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fravisel Forest On. Eu sou a Marta Vitorino e vou estar aqui a conduzir algumas entrevistas ao longo de vários episódios para falarmos sobre floresta e as suas diversas vertentes. Como este é um podcast by Fravisel, então faria todo sentido começar por conhecerem esta empresa familiar. Por isso, hoje connosco vamos ter esta família que construiu esta incrível organização. Connosco vamos ter o Sr. Eliseu Frazão, o CEO da Fravisel, e vamos ter também Inês Frazão, gestora de mercados, e Joana Frazão, gestora de recursos humanos. Hoje vamos falar sobre os 40 anos desta organização que já investe em diversas vertentes, nomeadamente na vertente das florestas. Gostava então de começar por perguntar ao Sr. Eliseu. A Fravisel nasceu em 1984, foram muitos anos, muita inovação, surgiu para responder a algo que a sua antiga organização ainda não tinha. Em 2006 decidiram enverdar pela questão das florestas. Como é que foi criar esta organização e estar sempre a inová-la? O desafio da floresta foi-me criado por um cliente, como todos os outros. É muito importante conversarmos com os clientes e sentirmos as dificuldades deles. Só assim se pode arranjar o produto ideal para resolver os problemas. Porque quando nós vendemos um produto que é uma solução, passamos a vender a solução e não o produto. E isso fez com que a Fravisel fizesse o que é hoje nos mercados onde atua. Portanto, tem as soluções que os clientes precisam e criou os seus próprios mercados. Portanto, não criou produtos e hoje vive de produtos que o mercado não tinha ou não tem. Portanto, esse foi sempre o grande desafio da Fravisel. Foi ter soluções para que o cliente tenha resultados rápidos e tenha uma solução fiável e que tenha um retorno rápido. Então, iria-lhe perguntar a seguir quais os maiores desafios ao longo destes 40 anos, tendo em conta que não parou no tempo e inovação é sem dúvida uma das palavras que caracteriza a Fravisel. Pode afirmar que qual foi o maior desafio, ou os maiores desafios neste caso, tendo em conta que já disse qual foi o maior? Os desafios foram muitos, né? Quando a ambição é superior à capacidade de fazer acontecer, porque sempre uma empresa que começa de zero, é sempre um zero, e esse zero é qualquer coisa como ter que fazer tudo, ou criar tudo. E isso não se faz só com uma pessoa, foi com a participação, ou a dedicação de clientes e de colaboradores da empresa. A verdade é que o maior desafio foi fazer um monte no sítio de um buraco, né? Portanto, começar é sempre uma fase difícil, porque o buraco existia a nível de produto, a nível de recursos para poder fazer acontecer, a vontade existia e foi essa que prevaleceu, foi a vontade de fazer acontecer, e é isso que fez parte do sucesso. O grande desafio foram tantos, não é? Portanto, desde arranjar recursos para fazer aquilo que fizemos, foi sempre um recurso difícil, o recurso dos recursos humanos, ou seja, ter pessoas e fazer pessoas e formar pessoas, foi uma aposta constante também, sempre com alguma... O facto de estarmos entre 4 cidades próximas foi uma vantagem, aquilo que era um problema passou a ser uma vantagem, porque bebemos dessas 4 cidades. Em que 4 cidades é que estão próximas? Estou a falar de Rio Maior, Santarém, Alcanena, ou Terras Novas, que fica muito próximo, e Leiria, ou seja, Porto Mós também. Sim. Portanto, e isso faz o estar no centro. Eu acho que o centro do mundo é onde nós estamos, não é? De qualquer forma, é muito importante. Se estivesse numa cidade, não teria os recursos das outras. E hoje, para nós, tornou-se uma vantagem. Tivemos que criar... Sempre tivemos a vontade de fazer acontecer foi sempre muito forte.
porque nós tivemos de criar o mercado para os produtos que criamos. Ou seja, às vezes nós por vezes ficamos à espera de existir mercado. O mercado somos nós que o fazemos. Se temos o produto ideal, fazemos esse mercado. Portanto, a floresta, eu identifiquei isso como uma grande oportunidade por vários motivos. Um deles era a dimensão da área florestal em Portugal e no mundo, os derivados que saem da madeira ou da floresta, e o que me fez pensar na floresta foi também um pouco não estar dependente só de um setor. Nós trabalhávamos mais de 90% para dois setores, que era a extração de rocha ornamental e a obra pública. E isso ficou preocupante pelas várias crises que atravessamos, desde a guerra do Kuwait em 92, desde a seguir à Expo 98, foi outra crise também. Depois veio a de Espanha e nós estávamos muito dedicados ao mercado espanhol, e não tanto da obra pública, era obra pública e construção civil. Isso criou-nos algumas dificuldades e a necessidade aguça o engenho, não é? Portanto, a gente tem que ir à procura de soluções, não podemos ficar quietos. E isso fez com que identificasse a necessidade de crescer na floresta, que era uma coisa mais estável e que o mercado seria com uma dimensão muito superior e não só dependente. As árvores crescem todos os dias, não fica tão dependente de vontades governamentais ou políticas. Isso foi uma das razões que a gente pensou na floresta e afins, não é? Portanto, há muita coisa à volta da floresta. E foi uma das razões da gente fazer uma aposta forte e vamos reforçá-la. Portanto, neste momento, com a ampliação das instalações, temos intenção de reforçar essa aposta e investir nela. Posso acrescentar aqui algo àquilo que o meu pai disse, que é a questão de nós fomos sempre e fizemos sempre questão de diversificar e ter acesso a vários mercados, tanto de mercados de setores como da floresta, da pedra, da indústria em geral, das minas, da construção, mas também fomos diversificando mercados. Nós já exportamos para mais de 60 países e, para terem uma ideia, de 2020 até 2023 nós tivemos relações internacionais com 57 países. Ou seja, os mercados, além de ter surgido do mercado da floresta a nível nacional, o meu pai, quando criou a empresa, e foi sempre um dos motos dele, foi sempre pensar tem.com, pensar sempre no mundo. Então, do mercado da floresta foi cada vez fazendo mais sentido na estratégia da nossa empresa. Gostava de perguntar agora à Joana, a questão da sustentabilidade é algo que está presente nos vossos objetivos, é uma questão que é uma das vossas preocupações? A questão da sustentabilidade na Fravisel, a melhor forma de observar é através do nosso produto. Nós, quando desenvolvemos e fabricamos um produto, temos este binómio, nós pensamos sempre, se fôssemos nós a utilizá-lo, qual é que seria a viabilidade dele, se é um produto que nós próprios gostássemos de trabalhar com ele. E a isto nós podemos considerar uma questão de sustentabilidade social, que é perceber se estamos a criar condições aos operacionais e aos colaboradores das outras empresas para trabalharem. Criar condições do ponto de vista de segurança, felizmente é uma das grandes prioridades do ponto de vista do trabalho. Criar condições do ponto de vista da atratividade, ser um trabalho tecnológico que seja interessante e que efetivamente as pessoas consigam acrescentar valor e se sentirem desafiadas no seu dia-a-dia. Hoje em dia não existem funções, existem propósitos. É nós sentirmos qual é que é o propósito da nossa tarefa, da nossa missão. E, efetivamente, também para nós, a sustentabilidade ambiental, porque aquilo que estamos a fazer, sempre desde o dia 1, qualquer pessoa que tenha trabalhado com o nosso fundador sabe que ele pensa sempre no dia da manhã. Aquilo que nós estamos a fazer não é para hoje, é para amanhã e para depois de amanhã. Como é que o nosso planeta vai geri-lo? E olhar para as dificuldades como oportunidades. Porque se nós pensarmos nos recursos que nós trabalhamos, são recursos naturais, que são finitos, e a forma como nós os trabalhamos deve ser valorizá-lo, considerá-lo, dar valor cada vez mais àquilo que de outra forma seria desperdiçado. E o desperdício não tem só o problema de
não ter um valor económico, ter o problema de ficar em locais que muitas vezes não são os mais apropriados, ter o problema de terem que ser deslocados, movimentados, e é um recurso que nós devemos sempre pensá-lo na ótica de matéria-prima. Temos também a questão da sustentabilidade económica, porque efetivamente os meus avós viviam da terra, eles tinham que conseguir, a economia era de subsistência, eles tinham que conseguir plantar para conseguir comer daí. Atualmente não é assim, mas já foi assim. Nós não devemos desvalorizar a nossa viabilidade a médio e longo prazo, como é que nós conseguimos viver hoje, amanhã e depois da manhã. Dos nossos produtos, nós começamos por desenvolver o produto ligado à preparação e limpeza de terreno, já com foco na automação e na digitalização das florestas. E isso também está inteiramente ligado à sustentabilidade, porque nós fomos desenvolvendo ferramentas que são economicamente viáveis, ou seja, elas com o trabalho que produzem conseguem se pagar rapidamente e conseguem aumentar a eficiência no processo, como vou dar o exemplo de um rachador, de uma cabeça de corte. Neste momento também temos a área da plantação. Nós estamos sempre a pensar como é que são produtos que vão viabilizar a floresta como um todo, torná-la sustentável. Desenvolver um produto já pensando no próximo que está na fase seguinte. E de que forma é que isso pode ser útil também à sociedade? Qual a importância e o que é, para quem não sabe, a economia circular? A economia circular é alargar o ciclo de vida do produto, não é? É reutilizar todos os recursos que existem num ciclo produtivo, ou todos os resíduos, é a reutilização de todos os produtos. Nós, como trabalhamos com vários mercados, mais uma vez esta diversificação, por exemplo, a área da pedra é um dos melhores exemplos de economia circular, porque tudo é reutilizável, até o pó de pedra é usado na nossa pasta de dentes, na nossa maquilhagem, não serve só para construir casas ou para estar no chão. E nós vamos pegando nessa experiência que também temos de outros setores que também já existe na área florestal. Existem empresas que são excelentes exemplos de economia circular, que reutilizam todos os recursos envolvidos no seu processo para outros fins. E o que são produtos de valor acrescentado e qual a importância destes para as florestas? Os produtos de valor acrescentado define-se pela criatividade de cada um de fazer o quê com eles. Portanto, eu visitei uma fábrica que é bem conhecida do mercado mundial, que é a Amorim, em que não há resíduos, tudo é matéria-prima. Inclusive, o António Amorim dizia-me há uns dias que resíduo é matéria-prima nas mãos erradas. Portanto, tudo dá para reutilizar, tudo dá para fazer alguma coisa. É preciso que a criatividade e a imaginação das pessoas não parem de evoluir. Portanto, porque quando nós menos esperamos, surge uma ideia para fazer algo que ainda não foi pensado, ou seja, a nível de isolamento acústico, a nível de isolamento de temperaturas, ou seja, não me surge a palavra, mas, portanto, há sempre alguma coisa para fazer. A floresta é um mundo que está bem desenvolvido, mas todos os dias há um processo para melhorar. Portanto, hoje não há pessoas para executar as tarefas como antigamente, nem o custo é suportável. Tem que haver automatização dos processos. As pessoas têm que fazer mais com menos dinheiro, com menos recursos, com menos... E só assim somos economicamente viáveis. Portanto, e a reutilização dos produtos que saem do produto desejável ou primário, mas que todos os outros são, por vezes, até mais economicamente mais valorizados e trazem mais valor acrescentado do que a primeira etapa da extração ou da transformação. Há aqui um trabalho muito grande por fazer. Eu acho que eu posso dizer que o mercado, eu costumo dizer na minha empresa, o mercado está todo por fazer.
A minha empresa está a começar, vai começar amanhã ou está a começar hoje. Porque as soluções, a criatividade e o caminho que vamos fazendo vai-nos trazendo novas ideias e novas soluções, e só assim o mundo será sustentável, porque não há forma de pensarmos como pensávamos há 30 anos ou há 20. Eu, quando lancei o Arranca-Cepos, que foi o nosso primeiro produto florestal, eu tive alguma dificuldade em vários mercados, tanto em Portugal como no Brasil, em preparar as pessoas para reutilizar o cepo. O cepo para eles era uma coisa para ficar no chão, e a servir de matéria orgânica. Afinal, ele pode ficar lá destruído, e sendo destruído já tem uma rentabilidade até como matéria orgânica muito superior. Mas também pode ser reutilizado como fazer papel e fazer outras coisas. Portanto, fazer estilha, e a partir da estilha dá para fazer muito produto. Como toda a outra madeira da árvore. Tem muito mais calorias, tem um valor energético muito superior. Há muita coisa a fazer. Eu acho que a criatividade e a imaginação é uma coisa infinita. Temos que sempre ir afiando o lápis para ele escrever cada vez mais fino, não é? E isso prova que a Fravisel está sempre na vanguarda da inovação, e por isso eu pergunto-vos, porque com certeza que estas ideias não partem só de vocês, com certeza que a vossa empresa vive em conjunto com outras empresas para que em conjunto façam produtos cada vez melhores, cada vez mais sustentáveis, que vão cada vez mais ao encontro daquilo que o público vos pede. E nesse sentido gostava de perguntar como é que a Fravisel contacta com as empresas de inovação e de investigação para tornar os vossos produtos cada vez mais eficazes, sustentáveis, inovadores? Nós há uma expressão que o nosso fundador diz muitas vezes, que é: de uma mão fechada não sai nada, mas também não entra nada. Nós sempre acreditamos nas parcerias e na forma como cada um pode contribuir no sentido de nós atingirmos um resultado. Nunca pode ser uma contribuição que não vá chegar a algum lado. Tem que ser sempre uma contribuição que nós temos o nosso foco e temos o nosso objetivo. E para atingi-lo, nós vamos trabalhar com pessoas de diferentes e organizações com diferentes características, nomeadamente entidades do sistema científico e tecnológico. Os nossos colaboradores também são nossos parceiros, os nossos clientes, as entidades públicas. Tudo isto é unir de várias vontades com este objetivo de criar um produto, de fazer acontecer, que este produto faça realmente sentido e que ele saia a funcionar, a ser produtivo e a ser bom para as pessoas e para o nosso ambiente, porque felizmente existe uma literacia completamente diferente relativa à nossa mãe natureza. As gerações anteriores tiveram que fazer as coisas com muito menos recursos e faziam-nas. Nós atualmente temos muito mais recursos e temos que ver que temos que ter muitos mais resultados destes recursos e não desperdiçá-los, não desvalorizá-los. E essa passagem de conhecimento tácito para conhecimento explícito tem sido uma das nossas grandes ferramentas. O pensar que quando nós contactamos com alguém, seja com quem for, nós temos sempre dois grandes objetivos. Um deles é partilhar aquilo que sabemos, no sentido de ensinar, e outro deles é aprender também aquilo que outra pessoa tem para nos ensinar a nós. E com essa humildade, eu considero que nós temos tido o privilégio de conhecer muitas entidades, muitas pessoas que nos têm cada vez mais apoiado a desenvolver coisas mais inovadoras e mais pertinentes, porque a inovação faz sentido quando ela é pertinente. O mundo está cada vez mais ávido de informação, ao mesmo tempo que tem cada vez mais acesso à informação. Impõe-se também, obviamente, neste sentido, questionarmos qual é a informação verdadeira, qual é a informação falsa. Quando surge a ideia de fazer um podcast, o que é que vocês queriam transmitir sobre esta temática? Porquê é que surgiu? Como é que surgiu? Que mensagem é que querem deixar aos vossos ouvintes? A ideia de lançar um podcast nós gostávamos de criar, ter um novo meio de comunicação
e o podcast adequa-se aos dias de hoje, porque hoje cada vez mais nós temos que viver quase 24/7 e temos que estar disponíveis quase 24 por 7 dias, 24 horas por 7 dias, e surgiu no seguimento de ter uma ferramenta de comunicação que se adapte também aos dias de hoje. Além de que é uma ferramenta também inovadora e a nossa empresa que desenvolve, fabrica e dá assistência é uma empresa que desenvolve produtos inovadores, então também tem que ter meios de comunicação inovadores. Esta ferramenta surgiu na nossa equipa de marketing e achamos que seria um bom ponto de partida falarmos sobre a floresta, que é um dos setores que nós temos vindo a desenvolver cada vez mais e que vamos lançar novos produtos, vários novos produtos nos próximos anos, e onde temos também focado muito das nossas energias. A ideia foi começar realmente com o podcast na floresta. É também uma oportunidade, como todas as outras coisas que falamos antes, porque nós acreditamos que se nós partilharmos vamos também aprender, e nós pretendemos com isto fazer também um contacto intergeracional entre diferentes gerações dentro da floresta, diferentes ideias, e sabemos que vão ser debatidos temas que são muito importantes e que nos vão ajudar, com diferentes opiniões, também a tomar decisões, porque na prática, se nós no dia-a-dia estivermos bem informados, nós vamos muito mais facilmente tomar as decisões adequadas. Nós já criamos muito conteúdo para o meios mais juvenis, temos mascotes, temos a nossa Zatelara, que é uma mascote que pretende promover a sustentabilidade e a utilização de recursos, valorizar o recurso, ter essa sabedoria, e pretendemos continuar a lançar conteúdos que ninguém melhor para nos explicar do que as próprias crianças, a forma como nós podemos ser pragmáticos e tratar a nossa natureza. E então nós vamos lançar vários episódios. Este é o episódio de abertura, não é? Que acaba por falar um pouco da nossa empresa, da Fravizel, e também da visão que nós temos e o nosso papel na floresta, mas depois vamos fazer vários episódios com vários players e intervenientes da floresta, porque estes sim vão nos ensinar e vão dar-nos esta oportunidade de aprendermos mais sobre a floresta. E o objetivo é ser uma ferramenta, tal como eu disse, é possível ouvir no carro, é possível ouvir enquanto estamos a fazer o jantar, é possível, não é? É ser uma ferramenta leve e que seja uma partilha de experiências, ser algo dinâmico e que seja com muita energia. E também é importante, tendo em conta que é feita por pessoas que estão a trabalhar diretamente com o meio da floresta, pessoas que vivem com esta realidade, é uma forma de quem vem ouvir este podcast saber que daqui tem informação verdadeira, informação de quem trabalha, de quem mexe de quem sabem as maiores necessidades e os maiores desafios, e é isso que também o Fravizel Forest On quer transmitir aos ouvintes. E porquê Fravizel Forest On? Nós já temos uma plataforma que é a Fravizel On. A Fravizel tem-se focado nos últimos anos em duas coisas muito importantes: na digitalização, e a nossa plataforma Fravizel On permite nós termos acesso a todas as... o dono da máquina, o utilizador da máquina, ter acesso às máquinas, saber o que é que estão a produzir no momento, o que é que produziram no final de uma semana, no final do mês, de que modo é que são eficientes, com que eficiência, quais as paragens que houveram, o que é que causou essas paragens, de forma a conseguir otimizar o processo. Então, daí o nome ON, não é? Porque o objetivo é cada vez mais nós termos acesso a esta informação para nós conseguirmos utilizar a informação da melhor forma possível. E também tem-se focado na descarbonização, ou seja, a digitalização e a descarbonização.
a descarbonização está intimamente ligado com o tema da floresta. A floresta é a nossa maior oportunidade para nós conseguirmos diminuir as nossas emissões de CO2 e potenciar todas as ferramentas que são usadas em todas as indústrias, de forma em que haja este balanço, que haja um equilíbrio na balança entre as emissões de CO2. Daí o nome Fravizel Forest On. Liga estes dois temas, digitalização e descarbonização. Para terminar, este podcast surge também no aniversário de 40 anos da Fravizel e por isso, para terminar e ao mesmo tempo para começar esta caminhada de diversos episódios com também intervenientes de outras empresas, gostava de perguntar a este encontro de gerações. Aqui temos um CEO que começou esta empresa, que a pensou desde o início e que a viveu ao longo de 40 anos, viu-a numa fase mais orgânica, depois numa fase mais digital, ao mesmo tempo que temos também duas jovens que viveram já nesta fase mais digital. E por isso a questão que vou fazer para terminar, acho que faz todo sentido para terminar um episódio e para começar o caminho dos que aí vêm. Gostava de vos perguntar como é que imaginam a Fravizel e como é que imaginam, ou melhor, diria de outra forma até, como é que imaginam a floresta daqui a 40 anos e qual o papel da Fravizel nesses 40 anos? O papel da Fravizel na floresta, esperamos que seja, que façamos parte da solução, não só da digitalização, mas também do fazer acontecer rápido. Porque o sucesso, fazer acontecer rápido faz parte do sucesso de qualquer empresa e de qualquer pessoa. Nós temos os melhores parceiros, temos os melhores, tanto a nível tecnológico, tanto a nível de universidades, como a nível do centro científico, como a nível de empresas com experiência e técnicos bem formados e com muita experiência, muitos anos. Nós temos informação de floresta desde o Brasil, dos centros tecnológicos em Portugal, do Forest Wines, da Navigator, da Altri Florestal, todas as da Amorim. Nós bebemos dessas fontes todas para saber o que é melhor, não só a nível de rentabilidade, mas também a nível de recurso que sai dessa matéria-prima e disso. E eu acho que a gente tem um papel importante, ou vamos ter, e queremos ter, portanto, e o querer ser tem muita força. O fazer acontecer é a nossa missão, não só no nosso trabalho, mas também dos nossos clientes e dos nossos colaboradores, também da nossa equipe. Há uma grande vontade, porque hoje é muito importante nós sabermos onde é que eles são bons e pormos nos sítios certos. Nós podemos ter os melhores colaboradores do mundo, se os estivermos a fazer a coisa errada, o sucesso da empresa não acontece. Da mesma forma, os clientes temos que os ensinar naquilo que nós conseguirmos ser úteis, a utilizar as nossas ferramentas e elas a serem rentáveis para eles. Portanto, eu espero que isso vá continuar e vá fazer parte do sucesso da floresta. Queremos fazer parte dessa equipe. Tem sido para nós, segunda geração, um grande desafio. Um desafio no sentido de percebermos que a responsabilidade também é um grande privilégio e é assim que nós o encaramos. Eu penso que quando nós olhamos para algo que nós gostamos, nomeadamente a floresta, devemos pensar também assim. A forma como nós não somos herdeiros da floresta, nós somos sucessores. Nós devemos ao máximo assumir essa responsabilidade como um privilégio daquilo que ela nos dá e conseguir fazer com que isso aconteça aos nossos filhos, porque é a nossa obrigação, foi aquilo que fizeram por nós. Eu acho que já foi um pouco falado de tudo. Eu acho que nós temos a nossa empresa, as empresas são feitas de pessoas e nós temos a melhor equipa do mundo, é a nossa, é sempre a nossa, não é? A melhor equipa do mundo. E nós temos a sorte de ter uma equipa também com diferentes áreas de saber e este encontro intergeracional
dentro da nossa empresa, entre os mais velhos e os mais jovens, que têm ideias como lançar um podcast, mas temos essa sorte e esse privilégio. Eu acho que a Fravizel tem tudo para conseguir responder aos desafios e dar uma resposta àquilo que a floresta precisa nos próximos 40 anos. Ouvindo sempre a pessoa mais importante da nossa empresa, que é o nosso cliente. Eu acho que há aqui uma coisa que deve ser dita, que é ensinar os jovens a gostar da floresta. Não só gostar dela para passear, mas a gostar dela para trabalhar. Porque se eles trabalharem na floresta com gosto, eles deixarão-na trabalhada de uma forma diferente e muito mais preparada para os outros. Então, deixe-me fazer-lhe uma pergunta nesse sentido. Tendo em conta que este podcast é um podcast em que vamos encontrar diversas gerações, nomeadamente jovens que trabalham a área das florestas e que, seja de uma forma mais prática, seja de uma forma mais do lado da gestão, acha que pode ser importante esta iniciativa para cativar mais jovens a gostarem da floresta, como está a dizer? Eu penso que sim, porque nós não podemos ver a floresta ou a extração de rocha ornamental ou outras coisas, ou outros recursos, como um trabalho de outro mundo. Se o temos que ver como um trabalho de outro mundo, tem que ser na parte positiva. Ou seja, nós quando trabalhamos na floresta, não podemos pensar como ela se trabalhava há 20 anos, ou há 30 anos, ou há 40 anos. Temos de pensar como é que a queremos deixar, como é que queremos que ela continue a existir, como é que ela é economicamente viável e ter processos que os jovens gostam de trabalhar lá. O facto de nós, em 2008, lançarmos as máquinas telecomandadas para as pedreiras, fez uma inversão completa das gerações que trabalhavam e das idades, da média de idades que trabalhavam nas pedreiras e que trabalham hoje. Eu acho que na floresta precisamos de fazer isso e estamos a trabalhar para isso, que é que as pessoas, ao trabalhar com máquinas telecomandadas ou fáceis de operar, com menos esforço físico, sendo mais produtivas, vai atrair jovens a gostar de trabalhar nas florestas. E é isso que é preciso, porque quando se fala de jovens, fala-se de novas ideias, novas soluções, e fala-se do futuro, não é? Quando se fala de jovens, fala-se do futuro. E é muito, se eles trabalharem na floresta e gostarem de lá trabalhar, eles vão deixá-la de uma forma diferente. Tudo o que é feito com opinião será bem feito. Quando a gente andamos contrariados, quando um ser humano anda contrariado, dificilmente está a zelar o trabalho dele. Portanto, eu acho que isso é muito importante, passarmos este conhecimento aos jovens e esta forma de pensar o que é a floresta e o que vai ser a floresta. Cuidar da floresta não é agora apetece-me, é efetivamente uma necessidade e é preciso nós não nos esquecermos das principais necessidades que temos. E haver a tecnologia certa para conseguir fazer isso. Então podemos dizer que, de uma forma muito resumida, este podcast vai nos ensinar a aprender com o conhecimento dos mais velhos e a desenvolver com a inovação dos mais novos? Acho que melhor resumo não existe. É esse o objetivo. Agora vamos ficar a saber no final dos episódios. Muito obrigada. Como já perceberam, vão haver mais episódios. Para a semana há mais, num episódio um bocadinho diferente. Isto porque vamos fazê-lo a partir de uma feira dedicada inteiramente às florestas. A temática deste podcast. Se quiserem saber mais, fiquem para nos ouvir.